Olá, meus queridos! Olá, quinto ano! Vamos agora para a nossa segunda aula, tá certo? E vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de português dessa semana. Começamos a conhecer, as nossas frases que são identificadas como oração. E elas têm o seu sujeito e o seu predicado, que são identificados nas nossas frases, tá bom? Então vamos continuar esse assunto e para iniciar a nossa aula de hoje de português, como vocês sabem, grande parte das nossas aulas tem os seus dois momentos. Textos que fazem parte e são relacionados aos nossos conteúdos, E depois o nosso conteúdo sobre a continuação das orações, tá? Hoje vamos fazer aí a leitura desse texto na página 121, que ele fala um pouquinho, sobre os primeiros habitantes do nosso país, que eram os índios. E ele tem como título Índios do Brasil, Alimentação e Culinária. Então, a partir desse título, já temos uma ideia do que falará o nosso texto, não é isso? E tem essa primeira perguntinha aqui. Ao ler o texto a seguir, você conhecerá os alimentos preferidos de algumas tribos indígenas brasileiras. Você conhece algum alimento de origem indígena? Se sim, conte aos colegas que alimento é esse. Então é mais uma reflexão dessa pergunta. Vocês conhecem algum alimento que faz parte da culinária indígena que foi falado no nosso texto? Então, para saber quais alimentos são esses, é necessário a nossa leitura do texto, Como já falamos aqui sobre o título, ele já nos dá um pouquinho de informações sobre o que será lido hoje. Então, a leitura fica para vocês. É um textinho curto, é um textinho informativo, pois ele traz informações sobre as tribos indígenas, traz informações sobre as suas alimentações, Quais os alimentos naturais que eles introduzem na alimentação deles. Já falamos um pouquinho, de alimentos lá na nossa matéria de ciências e olha que os indígenas, eles cultivam os próprios alimentos. Então, tudo o que eles comem é natural, vem da própria natureza, não existe nada industrializado. Então, como eles fazem, parte da nossa cultura, como essas heranças culinárias, a partir dos alimentos que os índios plantavam e colhiam e faziam nas suas tribos, temos um pouquinho dessa herança, como herança de outros países, de outras nacionalidades. Então é importante a gente sempre conhecer. A leitura fica com vocês e agora vamos para a nossa atividade, que é sempre para conhecermos um pouquinho sobre o nosso texto. Então, ele tem 3 perguntinhas que é para conhecer e retirar desse texto as informações. A nossa primeira questão, ela pergunta: alguns povos indígenas ainda consomem os mesmos alimentos que os primeiros habitantes do Brasil. Escreva que alimentos são esses. Então, o nosso texto dá essa informação de quais alimentos são esses, tá certo? Então, vocês vão ler, vão interpretar o texto e vão responder as questões. Segunda questão, releia o texto e relacione os povos indígenas aos seus hábitos alimentares. Então, tem 3 alternativas e vocês vão marcar em cada quadradinho desse qual alternativa é. E a terceira e última questão em relação ao nosso texto é sobre, no último parágrafo do texto, são relacionados alguns alimentos de origem indígenas que foram assimilados pela culinária brasileira. Então, foram introduzidos na nossa culinária. Faça uma pesquisa para encontrar outros alimentos de origem indígena que foram incorporados ao nosso dia a dia. Então, existem muitos alimentos que vieram a partir dos índios, tá certo? Façam essa questão que é relacionada ao nosso texto. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos de português, que estamos interpretando as frases, as palavras, as coisas que são ditas e escritas por nós, tá certo? Bem, hoje vamos conhecer, vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre as frases, as nossas orações.
e elas têm um objetivo direto e um objetivo indireto, tá certo? E o que é isso? Então, conhecemos que existe nas nossas frases o sujeito, que é a pessoa que está sendo relacionada na nossa frase, e temos o predicado, que é as informações que estão sendo dadas a partir desse sujeito. O objeto direto e o objeto indireto são essas palavras que fazem parte desse predicado, tá? Então, temos aí o exemplo da frase: Marquinhos joga bola. Marquinhos é o sujeito. Marquinhos é o sujeito. Joga bola é o predicado, né? É a ação que está sendo feita por Marquinhos. Só que aí nesse predicado existe um verbo e uma outra palavra. Joga. Joga vem do verbo jogar, né? É uma ação que está sendo feita. Então, para que tenha sentido a nossa frase, né? Se colocarmos Marquinhos joga, mas ele joga o quê? Então, para identificar o que é que ele está jogando, o que é que está sendo feito por Marquinhos, né? Temos a ação. E o que é que essa ação ela está sendo feita? Joga bola. Ele está jogando a bola. Então, a ação foi feita com a bola, tá certo? Então, é de entender, né, como a nossa frase é dita, tá certo? Marquinhos é o nosso sujeito. Jogar é o nosso verbo, que faz parte do predicado. Bola é a parte complementar dessa ação que está sendo feita. Então, essa complementação deste verbo, ele é conhecido como um objeto direto, tá certo? Como mostra aí no nosso livro. Acompanhe. Bola é o complemento do verbo jogar. Preposição quer dizer que está sendo feita uma relação entre a palavra jogar e bola, né? Porque Marquinhos está jogando a bola. Então, além dessa palavra bola ser um complemento da palavra jogar, né? Ele está sendo feita uma ação, mas com um objeto que está sendo direcionado. Então, a palavra jogar tem o seu complemento bola, tá bom? Então, a junção dessas três palavras torna a nossa frase identificada como seu sujeito, o seu predicado, que tem uma ação, que é o verbo, e tem esse objetivo direto, que é utilizada, né, o verbo com uma palavra complementar. Então, assim, identificamos, né, esse objeto direto, como é conhecido, identificado esse objeto direto na nossa frase. Bem, e esse objeto direto é o complemento que vem junto ao verbo, como eu já expliquei. Então, é desta forma que identificamos esse objeto indireto. Já o objeto indireto, como mostra aí o nosso exemplo, Marquinhos gosta de futebol. Essa palavra gosta, ela vem, né, de um verbo, ela é um verbo gostar. Eu gosto, tu gostas. Então, ela está na parte do núcleo, é a parte principal. O núcleo do predicado é a palavra principal. E ela tem o seu complemento, igual no objeto direto, só que ele muda o seu sentido. Marquinhos gosta de quê? Então, para complementar esse verbo, existe essa parte que identifica do que é que ele gosta, né? Que ele gosta de futebol. Ele poderia gostar da cor azul, ele poderia gostar de comer. Então, essas palavras que eu acabei de falar são formas de complementar este verbo, mas de forma indireta. Tá certo? Então, esse verbo de futebol é um complemento desse verbo gostar, empregando com preposição. Então, enquanto lá no nosso objeto direto não usamos essa preposição, no objeto indireto utilizamos uma preposição para esse complemento. Então, temos aí no quadrinho verde, para conhecer o objeto direto, faça a pergunta ao verbo o que ou quem. Para conhecer o objeto indireto, faça ao verbo uma destas perguntas, entre outras. De que, de quem, a quem, em que, em quem. Então, para identificar as nossas orações, quem é o predicado e quem é o sujeito, sempre fazemos perguntinhas auxiliares para identificar, né? De que, a quem, o que. Então, para identificar o
o nosso objeto direto, precisamos apenas fazer a pergunta o que ou quem. Então, essas perguntas elas vão identificar o nosso objeto direto. Já as outras identificam o objeto indireto. De que, de quem, a quem, a quem, a que, em quem. Então, são perguntas diferentes para identificar o objetivo direto e o objetivo indireto. Essas duas frases nos mostraram os objetos, indireto e direto, de forma separada, mas em uma mesma frase pode sim ter esses dois objetos, tá certo? O indireto e o direto. Como mostra aí no exemplo, Marquinhos empresta a bola a Zezinho. Sabemos que Marquinhos é o sujeito, né? O resto da frase é o nosso predicado. Então, no nosso predicado, vamos agora observar o que é objeto direto e objeto indireto, tá bom? A quem Marquinhos empresta? A palavra empresta, ela é o nosso verbo. Então, ela é a parte principal desse predicado. Emprestar é a nossa ação. Então, Marquinhos está emprestando o quê? A bola. Então, a nossa bola, ela é o nosso objeto direto. Mas a quem ele está emprestando? A Zezinho. Então, o Zezinho é o objeto indireto. Então, para perceber a mudança de como identificamos cada um desses na nossa frase, então, assim, existem dois complementos na nossa frase, tá certo? E assim conhecemos a forma de identificar esses objetos, tá bom? Então, quando vamos pensar no objeto direto, pensamos o que ou quem. Quando estamos pensando na forma indireta, estamos pensando de que, de quem, a quem, em quem, tá certo? Então temos essa diferença. Às vezes pode parecer a mesma coisa, mas é só ter esse cuidado de identificar, bom? E para concluirmos nosso estudo de hoje, vocês vão fazer essa atividadezinha na página 123, tá? Que é uma atividade de fixação sobre esses objetos, tá? Então vocês vão completar as frases com objetos diretos, vocês vão completar as frases com objetos indiretos. Depois vão sublinhar os objetos indiretos e na outra questão os objetos indiretos. E depois vão só sublinhar o predicado, tá certo? São 5 questõezinhas que é trabalhando o que já estudamos até aqui. Bom, façam a atividade, me mandem fotos para que eu possa corrigir a atividade de vocês. Vamos, amor? Um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula de amanhã. Aguardo vocês mais tarde na nossa videoconferência para realizarmos a nossa atividade avaliativa. Um beijo e bons estudos. Tchau, pessoal!